Amanhã é Sexta-feira Santa, data lembrada pela morte de Jesus Cristo e que é costume não comer carne vermelha. Por isso, você acompanha agora uma reportagem que traz algumas dicas sobre como escolher e conservar o peixe para a refeição. Ensopados, grelhados ou assados. Comer peixe é indicado porque ele é rico em ferro, zinco, manganês, além de várias proteínas. Mas é importante ter cuidados na hora da compra. Existem dois tipos de peixe. O peixe que tu pode comprar descongelado, né, fresco, ou o peixe congelado. Quando tu for pegar um peixe fresco, tu deve olhar os olhos, as guelras, a pele dele. Se tu colocando um dedo, o dedo aprofunda na pele dele ou na parte interna, as espinhas se desprendem da carne, ele está já com o fator dele alterado. As instruções valem também para os peixes congelados, que após o descongelamento devem manter as mesmas características. As guelras, que ficam logo abaixo da cabeça, precisam estar num tom avermelhado ou rosado. Os olhos devem estar transparentes e tão brilhosos quanto a pele. Ao passar a mão, as escamas precisam estar bem firmes. O odor não pode estar alterado ou muito forte. Nos produtos embalados, também é importante verificar os dados do rótulo, como validade e temperatura. Isso é muito importante, não chegar com um peixe em casa, colocar sobre uma bancada e voltar a usar daqui 3 horas. Lógico que esse peixe já vai estar com a textura alterada. Para escolher o melhor peixe para a receita, depende muito do gosto do consumidor. Peixes de água salgada têm o cheiro mais forte, mas possuem um sabor mais suave. Já os de água doce têm o sabor acentuado. Os produtos mais procurados pelos clientes são os filés, que não possuem espinhos e são mais práticos na hora de comer. E também o lombo de cação, um peixe de alto mar que pode ser preparado de diversas formas. De acordo com a proprietária do estabelecimento, tudo o que se consome na época da Páscoa normalmente é consumido em 1 ou 2 meses. Então, como nós aqui no Rio Grande do Sul não temos o hábito do peixe, então o armazenamento dele de meio ano para cá está sendo sempre uma preocupação constante para poder ter abastecimento para essa demanda toda. O bacalhau, comum nesta época do ano, é conhecido por ser seco e salgado. Porém, ele precisa de pelo menos 1 dia de molho para dessalgar. Para quem não tem paciência ou tempo para preparar esta receita, já existem peças prontas para grelhar, sem passar pelo processo de dessalgue. É preciso se certificar da procedência dos produtos. Muitas vezes pode acontecer dos peixes ficarem mais de 1 dia expostos, sem uma boa refrigeração. Fique atento para não haver acúmulo de líquidos. Tanto é que hoje tem um dos os chefes de cozinha que diz que é melhor um peixe congelado de boa qualidade do que um peixe fresco mal conservado. Agora, tomando todos os cuidados necessários, é só escolher o melhor peixe e preparar uma boa receita. E além de saber escolher o peixe certo para a Sexta-feira Santa, é importante aí conhecer os valores nutritivos desse alimento. E é para conversarmos mais sobre esse assunto também dar outras dicas que recebemos aqui no estúdio a nutricionista Cirlete Abreu. Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada por estar aqui. Olá, Cirlete. Bom, antes da gente começar essa conversa, a gente queria poder saber um pouquinho mais se as pessoas nas ruas realmente costumam aproveitar a Sexta-feira Santa, ainda existe realmente esse costume de não comer carne e aí sim comer o peixe. Vamos dar uma olhada. Na realidade, a família da minha namorada costuma preparar, assim, a gente faz um almoço e o pai dela gosta muito de pescar, então é ele quem prepara o peixe, assim, ele quem faz o preparo do peixe. Eu não, modéstia à parte, não conheço nada, assim, é ele quem tem essa técnica, ele e, no caso, meu sogro e minha sogra, né. Na Sexta-feira Santa, preparo o peixe, sim, né, tenho o costume de fazer peixe ensopado, peixe frito também, e tomo cuidado sempre ao comprar na banca, né, que tem lá no centro, para ele ter assim um olho brilhante, né, tá com as guelras boas, né, para que ele esteja assim viscoso também, e esse é o principal cuidado que eu tenho. Normalmente em casa a gente prepara peixe, a gente vem de uma família católica que a gente não come carne de nenhum outro bicho fora peixe. Eu não sou muito fã de peixe, mas tem que comer, né? Eu concordo com isso, cada um segue por uma religião diferente,
Eu, como católico, concordo em fazer peixe. Bom, e todo mundo falou relacionado à Sexta-feira Santa, né, Sirlete? Mas é importante comer não só na Sexta-feira Santa, quer dizer, estender esse hábito para todos os dias do ano, enfim, para algumas vezes durante a semana. Qual que seria o ideal realmente de consumo nesse sentido? Bom, o Ministério da Saúde, ele preconiza que se utilize peixe 2 vezes por semana, no mínimo. A Organização Mundial da Saúde diz que nós devemos comer até 12 quilos de peixe por ano. Isso significaria 1 quilo por semana. A gente sabe que a maioria das famílias não consome nem 1 quilo para toda a família, né? Mas 2 vezes por semana, no mínimo, seria o recomendado. E quais seriam os benefícios desse alimento? Por que ele precisa realmente estar presente na nossa mesa? Bom, o peixe é um alimento saudável que ele deve ser ingerido desde criança até a fase adulta. Então, ele pega todos os níveis de vida, né? Uma porque ele melhora o nível cardiovascular, ele tem uma proteína completa de alto valor biológico, que nós chamamos quando tem todos os aminoácidos, tem os 20 aminoácidos. Ele é riquíssimo em vitaminas, principalmente as lipossolúveis, que é A, D, E, K, tem a vitamina B12. Ele pode até ser recomendado para evitar o Alzheimer, né, nas pessoas mais idosas, e também para cansaço mental. E para toda a saúde cardiovascular, nós sabemos que ele pode reduzir a pressão, pode aumentar o HDL, que é o bom colesterol, e diminuir o LDL. Então, ele é muito indicado para todas as faixas etárias. E ainda tem uma gordura que nós chamamos que é uma gordura saudável, que é o ômega 3, que na nossa alimentação, hoje em dia, ela está muito baixa. Por quê? Nós temos uma relação que nós chamamos entre o ômega 6 e o ômega 3. Ele deveria, mais ou menos para vocês entenderem, deveria ser de 1 para ômega 3 para 1 para ômega 6. E hoje a gente está com muito pouco, às vezes 0 de ômega 3, e temos 100 de ômega 6, que é a gordura dos óleos, das frituras. Então, esse desequilíbrio entre o 3 e o 6 é que pode ser um processo inflamatório. Por isso que é tão preconizado aumentar a ingestão de ômega 3 para equilibrar essa sintonia entre os dois. Eu queria poder entender um pouquinho melhor por que as pessoas não têm tanto esse hábito. Se a gente for comparar com outras nações, as pessoas comem, tem muito mais frequência esse hábito, né? Por que pra gente não acontece, já que a gente tem oferta, ou a gente não tem tanta oferta assim? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? O consumo é maior da carne vermelha, né, pelo churrasco, e é uma questão de hábito. Eu acho que hoje em dia já está se mudando bastante. Há uns anos atrás, o peixe ficava mais limitado na sexta-feira mesmo, na Sexta-feira Santa. Hoje a gente vê vários restaurantes que já têm o peixe, que tem outras opções. Acho que já está mudando, mas ainda que no Rio Grande do Sul ainda a preferência é pela carne vermelha. E uma das coisas boas de se indicar justamente o peixe é, nas leis da nutrição, a gente recomenda a variação do cardápio. Pessoas que comem sempre os mesmos alimentos, sempre ou a carne vermelha, podem ter algum problema de saúde no futuro. Então, o comer o peixe também auxilia nesse importante ponto, que é variar o cardápio e reduzir um pouquinho a carne vermelha, pelo menos 2 vezes na semana. Bom, e quem ainda não comprou seu peixe e quer saber qual é o melhor para fazer amanhã, qual é o melhor de custo-benefício que temos hoje em dia em peixes? Olha, peixe como carne vermelha, não existe um peixe que seja melhor que o outro. Todo peixe ele é saudável dentro das condições de higiene que ele possa ter. Mas assim, a pessoa que tem o menor poder aquisitivo não é o salmão. Eu só posso comer salmão ou bacalhau na Sexta-feira Santa. Parece que Sexta-feira Santa é para comer esses 2 tipos de peixe. Qualquer peixe pode ser o mais simples, pode ser o mais acessível. O que pode variar um pouquinho é a quantidade de ômega 3. Mas, se for feito de uma forma correta, é só colocar um pouquinho ou de azeite de oliva por cima, que vai ficar
tranquilo. E também a forma de fazer esse peixe, né? Não é um peixe frito, ou pode ser assado, pode ser escabeche no forno. Evitar um pouquinho os peixes fritos, que também deve ter outro tipo de problema. Bom, a gente viu um pouco na reportagem ali como escolher esse peixe, como ver se ele realmente está fresco, porque eu acho que esse é o ponto fundamental, né, Cirlete? Se você quiser reforçar pra gente, e até a questão se é possível consumir esse peixe enlatado, se tem algum tipo de problema, como é que as pessoas podem prestar atenção para não consumir um alimento aí que não está tão bom? Em primeiro lugar, é ter confiança aonde vai comprar o peixe. Eu recomendo que quando vá na banca ou no supermercado, primeiro olhe como é que está a condição da pessoa que está arrumando aquele peixe. Se ele está de luva, se ele não está, se está com touca. E a pessoa pode exigir um saquinho plástico ou uma luva para que manuseie esse peixe. Porque às vezes a gente olhando o peixe, a gente não tem condições de definir se ele está saudável ou não. Mas primeira coisa, é pegar o peixe e tocar no corpo do peixe. Se aquele peixe ele voltar para o lugar, se ele tiver elasticidade, é um peixe novo. Agora, se tu apertar o corpo do peixe e ele ficar com aquele sinal, é um sinal de peixe velho. Os olhos brilhantes, né? Não pode ter o famoso olhar de peixe morto que a gente fala, né? Que justamente é um olhar sem brilho, né? Então tem que olhar o olho. As guelras também, elas têm que estar avermelhadas, pode se levantar e elas têm que estar bem vermelha, quase que com o sangue fresco. Se elas estiver marrom ou muito escura, é um sinal de peixe velho. E outra coisa que é bem normal de ver é as escamas. Se passar a mão e as escamas saírem facilmente, também é um sinal de peixe velho. Eles têm que ser bem firmes e não sair no contato. E Cirlete, você tem uma receita para a gente também de peixe, não tem? Tem um peixe que é salmão, mas esse salmão ele pode ser substituído por qualquer outro peixe, não é porque é Sexta-feira Santa que tem que ser salmão. Pode ser pescada, pode ser merluza, que é o salmão ou um outro peixe com crosta de molho pesto, que é muito gostoso e que eu acho que vai estar disponível no Isso site. mesmo, a gente vai colocar lá na nossa página do Facebook para o pessoal que quiser conferir essa receita, porque ainda dá tempo de se programar e conseguir aí um peixe bem gostoso para essa Sexta-feira Santa. Bom, se você ainda não comprou, pode procurar nas feiras realizadas aqui na região. Em São Leopoldo acontece no Largo Rui Porto, tem hoje, né, o horário vai até às 10 da noite e amanhã das 9 horas da manhã até o meio-dia. E em Novo Hamburgo, a feira acontece no Mercado Público, na Praça Centenário e em frente à Secretaria de Desenvolvimento Rural. O horário nessa quinta-feira é até às 7 da noite e na Sexta-feira Santa, será das 7 da manhã ao meio-dia. Dá para aproveitar então, né? Com certeza, o pessoal pode aproveitar. Bom, Cirlete, você continua aqui conosco, né? Porque a seguir a gente vai falar sobre outra delícia também que envolve essa época, que são os chocolates. Quem é que não está esperando aí ganhar, né, Rodrigo, um ovo de Páscoa nesse domingo? Com certeza você deve estar esperando. Certamente. No próximo bloco, a nutricionista, então, Cirlete, continua com a gente, porque vamos falar sobre os benefícios e os cuidados com o consumo de chocolate nessa época do ano. Não perca, nós já voltamos.